Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia no sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, vamos ler do versículo 32 até o 35 só. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar essa palavra de vida ao nosso espírito. Traz esse alerta, Senhor, sobretudo para aqueles que estão adormecidos, sem se preocupar com o dia de amanhã. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a necessidade de preparação e vigilância em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a gente tem trazido uma série de palavras de encorajamento, de exortação. E hoje eu queria chamar essa palavra de palavra de encorajamento. Por quê? Porque é uma palavra que nos chama a vigilância e a preparação, sim, mas ao mesmo tempo nos ajuda a olhar para tudo que está à nossa volta com olhos de esperança. Nos ajuda a erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. E é preciso que a gente, como cristão, olhe para a vinda iminente do Senhor. O texto todo desta parábola vai do versículo 32 até o 44. O texto é chamado a uma exortação, a preparação e a vigilância, como foi dito no início. Em maio de 1948, foi a data do florescimento do Estado de Israel. O florescimento da figueira, árvore símbolo daquele povo amado. Este acontecimento marca um tempo profético para o povo de Deus. Este é o primeiro e mais significativo sinal da segunda vinda do Cristo. Assim como o florescimento da figueira aponta para a proximidade do verão, o surgimento de Israel como Estado constituído, aponta para a vinda iminente do Senhor. Você pode dizer, mas olhe, o Estado de Israel foi constituído desde 1948, e daí? O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E o que é que a parábola ensina sobre aquele acontecimento glorioso? Primeiro, este é o grande sinal de que Cristo verdadeiramente virá na sua segunda vinda. Versículos 32 a 35, que nós lemos no início, eu vou relê-los novamente. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em segundo lugar, o texto aponta para um tempo profético, não para um tempo cronológico de dias, meses e anos. Versículo 36 diz: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha que coisa interessante. Em terceiro lugar, aquele dia virá de repente. Somos chamados aqui à prontidão e à vigilância. Versículos 37 a 39 e 42 a 44 dizem o seguinte: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É uma palavra para se guardar no coração, é uma palavra para se ter sempre em mente. Todos os acontecimentos mundiais apontam para esse dia glorioso, a partir do florescimento da figueira, que foi a constituição do Estado de Israel, e nós precisamos estar sempre de sobreaviso. Em quarto lugar, nem todos subirão. Mas o Senhor faz acepção? Não. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós só saberemos quem é a verdadeira igreja do Cristo naquele dia glorioso. Muitos que estão arrolados no rol de membros da igreja visível não fazem parte dela. São muitas vezes instrumentos do outro, instrumentos do maligno, para semear discórdia no meio do trigo. É o joio no meio do trigo. E o texto dos versículos 40 e 41, ele diz: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Há muito eleito de Deus que ainda não foi alcançado, mas será. Não ficará um eleito de Deus nessa terra. E aí cabe algumas reflexões sobre este assunto tão complicado, tão cheio de interpretações. Primeiro, o relógio de Deus não atrasa. Assim estamos vivendo um tempo de preparação e esta geração distraída não tem se apercebido daquilo que está acontecendo à sua volta. Nada do que tem acontecido em nossos dias, como catástrofes, guerras e seus rumores, violência, promiscuidade, fome sem precedentes, pestes de toda sorte, essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. Nada disso é surpresa para os cristãos que vivem em oração e prontidão constantes. O Senhor ainda diz no texto: 2 homens estarão no campo, repito, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Em segundo lugar, temos aqui a nítida impressão que o contexto fala do arrebatamento da igreja, a primeira fase da segunda vinda. Embora haja muitas interpretações acerca deste assunto, há textos como este que apontam para um rapto súbito e iminente da igreja. Este acontecimento requer preparação, prontidão e santificação. Em terceiro lugar, tudo será de repente, num abrir e fechar de olhos. Na verdade, é interessante ler todo este capítulo 24 deste Evangelho. Aqui temos o grande sermão escatológico de Jesus. Hoje há uma preocupação tão grande com coisas terrenas em detrimento das espirituais. Há uma preocupação tão grande em crescimento profissional, em detrimento do crescimento espiritual. Que possamos despertar do sono, da mornidão espiritual e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. O que somos instados a fazer aqui? Primeiro, que possamos consagrar tudo que somos, que temos e sabemos ao Senhor. Tudo será usado por Ele para louvor de sua excelsa glória. O Senhor vai usar pessoas dele, eleitos dele, em todas as áreas do conhecimento, para que a palavra chegue aos confins da terra. Segundo lugar, priorizemos o seu reino e sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E finalmente, realinhemos as nossas prioridades, abandonemos a carnalidade que nos tem embaraçado os pés, para que aquele dia não nos apanhe de repente como um laço. Tudo na
na vida de um servo de Deus tem o propósito de ser usado no reino de Deus. Que nós tenhamos essa consciência plena em tudo que fizermos. Aqui está a nossa caixinha de pedidos de oração, pedidos de causas impossíveis, coisas que nós não temos noção de como seria a resposta, mas sabemos que do ponto de vista humano não há saídas para essas situações e nós colocamos diante do Senhor hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, as nossas causas absolutamente impossíveis, a razão das nossas lágrimas, a razão das nossas inquietações. Nós não sabemos lidar com essas situações, mas clamamos a Ti, Senhor. Vem e age segundo a Tua santa e excelsa e soberana vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade. E o Senhor nos prepare para a Sua vontade soberana, em nome de Jesus. E nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas e pelas respostas a essas questões, a essas inquietações nossas, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.